Pessoal, boa noite. É sempre uma grande oportunidade estar na casa de Bezerra de Menezes, com esses espíritos de luz que aqui estão conosco. E somos testados, sim, porque somos espíritos ainda muito imperfeitos. Estamos ainda muito imperfeitos, mas somos luzes. Estamos aqui para fazer brilhar essa luz. E que possamos aceitar de todo o coração a luz que está sendo enviada agora. Bezerra de Menezes no comando, Francisco de Assis, esse querido mestre, está aqui conosco. Então vamos começar a nossa reunião fazendo uma oração de agradecimento a esses mestres que sempre estão conosco e nunca nos abandonam, mesmo quando erramos, tropeçamos, escorregamos. Amigos espirituais, aqui estamos. Queremos agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de aprimoramento espiritual. Sabemos que não estamos sós, que possamos ser intuídos por esses amigos evoluídos que nunca nos abandonam. Que a paz do Cristo esteja em cada coração aqui na fraternidade. Graças a Deus. Sejam bem-vindos todos vocês que estão no nosso canal, se estão pela primeira vez e se já estão seguindo a gente há algum tempo. Muita gratidão por esse trabalho coletivo, né? Um trabalho de todos. É um trabalho que depende de cada um de nós, nos movimentarmos para compartilhar, para divulgar e crescermos juntos, né? Porque é o que nós precisamos nesse planeta, o nosso crescimento, o nosso aprimoramento. E mesmo com os desafios, não podemos desistir, porque precisamos, né? E vamos começar com uma recomendação da casa, que é um trabalho, um exercício de concentração. A concentração ela é muito importante, porque ela é como se fosse uma iniciação para a verdadeira meditação, né? É um trabalho com as ondas mentais, é um trabalho de autocontrole nesse dia a dia tão corrido, né? Que a gente leva depressa, não tem tanto tempo para isso. Então é um momento de tentar controlar, ou pelo menos se regular, né? Como se diz hoje, uma autorregulação das ondas mentais. E o exercício de concentração recomendado desse mês na nossa casa é com um triângulo rosa, tá? Então, um triângulo rosa, ele deve ser visualizado nessa direção, de frente ao seu chakra frontal. Tentar fazer isso de olhos fechados e trazer essa imagem. É um exercício que nos ajuda ao desapego aos frutos da ação. Mas por quê? Por conta das características da cor rosa. Nós somos uma casa que trabalhamos com a cromoterapia, né? E o trabalho com as cores, ele tem sido fundamental no tratamento de diversas pessoas que relatam melhoras, que relatam suavização de suas dores, dos seus processos, né, de desequilíbrio. Então, o róseo, pelo que a gente estuda, ele representa a vibração do amor. Ele também alguma das palavras que ele reverbera é a delicadeza, o bem-estar, a pureza. E como ele pode ser usado? Ele pode ser usado para desintoxicar os centros nervosos. Momentos de nervosismo, momentos de desequilíbrio são momentos interessantes para se utilizar a cor rósea, respirar o róseo, visualizar a cor rósea. Vai ajudar bastante nesse trabalho quando os centros nervosos estão em desequilíbrio. Tonifica e vitaliza os nervos e favorece a circulação de todas as outras cores. Por quê? Porque ele é a corrente vital dos canais etéricos, do nosso corpo etérico. Então, o róseo, ele é muito importante por conta disso, por esse trabalho de harmonização, de equilíbrio de todos nós. E quem não precisa, né? Nos dias de hoje. Todos nós precisamos. Vamos, então, para o nosso livro de hoje. O primeiro livro estudado nas nossas reuniões de estudo é o Bhagavad Gita. Estamos fazendo já uma sequência, né?
Todas as semanas fazemos um estudo sequenciado. Então, estamos em que parte? Para quem tem o Bhagavad Gita e quiser acompanhar de casa, para todos que estão aqui no salão também, é o capítulo 9, Raja Vidya, Raja Guni Yoga, a sublime ciência e o soberano segredo. Esse capítulo ele diz respeito a uma tradição muito antiga da Índia, né? De 8.700 anos antes de Cristo, que é o Paraparai. O que significa isso? É a tradição da transmissão do conhecimento do mestre para o discípulo. Então, isso é muito comum na Índia. Existem pessoas que têm mais conhecimento e vão passando para aquelas que são chamados discípulos. Aqui no Ocidente a gente perde um pouco isso, não valoriza tanto, né? Os mestres, aqueles que detêm o conhecimento, lá eles valorizam muito e são verdadeiros discípulos daqueles que têm o conhecimento. Então é uma postura interessante, uma postura de humildade, uma postura de estar receptivo para aprender, né? Porque eu acho que é algo fundamental para todo mundo que quer o crescimento, para todo mundo que quer evoluir, é estar aberto a aprender. Quando nós estamos fechados ao aprendizado, fica muito difícil a nossa evolução, porque todos que passam por nós, eles têm algo para deixar. Todos, sem exceção. Até aquelas criaturas que aparentemente mais nos perturbam, estão deixando grandes ensinamentos. Então devemos estar abertos a esses ensinamentos, que a Terra é uma grande escola, né? E esse capítulo ele fala sobre isso, sobre essa transmissão de conhecimento do mestre ao discípulo. Só que não é qualquer mestre. No caso, é o diálogo do Krishna com Arjuna, e Krishna representando aqui o verbo divino. Nada mais é que Deus, a personificação de Deus. Deus fala através de vários seres, e um desses é o Krishna, na tradição hindu, né? Tanto que é chamado de verbo divino. Então, o preâmbulo diz o seguinte: a quem tem a verdadeira fé inabalável, esperança e o divino amor, pode ser comunicada a mais sublime ciência e revelado o soberano segredo. Que segredo é esse? A presença divina na humanidade. Então, já há algumas semanas, né, que nós estamos nesse capítulo, tentando entender essa presença divina em tudo e em todos. Geralmente nós separamos, né? Nós costumamos, isso é de Deus, aquilo não é de Deus. Esses são bons, esses são maus. Na verdade, Deus está presente em tudo. Em todas as criaturas, em todas as formas de criação. A rocha, o mineral, né? O reino vegetal. Precisamos ter esses olhos para ver e esses ouvidos para ouvir, que Jesus sempre chamava atenção, né? É necessário despertarmos isso, porque isso está dentro de nós, essa capacidade de aprendizado, de sentir esse Deus em tudo. É sobre isso que esse capítulo fala, né? E é interessante nesse preâmbulo que ele diz que quem tem a verdadeira fé, a esperança e o divino amor. Qual é a cor que nós estamos trabalhando? O rosa. É a cor do amor. Então o amor é o segredo, é a chave da gente levar essa vida de uma forma menos dura, né? Vamos nos deixar inspirar pelo rosa. É a cor da delicadeza, da singeleza, da pureza, do amor. Então, que essa energia reverbere todo o nosso ser, não só na reunião de hoje, mas durante a nossa semana. Vamos prestar atenção em cada ação, em cada resposta que estivermos dando, em cada atitude nossa. Vamos tentar povoar tudo com esse rosa. Vamos visualizar o rosa no dia a dia, né? Então, esse capítulo é Krishna orientando Arjuna. Arjuna é o seguidor, né? É o discípulo, é alguém que quer aprender, é alguém que tem dúvida, é alguém que tem um caminho a percorrer, mas tem dúvida, tem inseguranças. Ele nos representa, né? Ele representa todas as nossas dúvidas e inseguranças. E Krishna representa esse Deus interior, esse Cristo que está dentro de nós falando conosco, que vem falar conosco através das nossas intuições. Muitas das vezes temos intuições e está vindo de dentro, está vindo lá do seu fundo, do seu ser, da sua essência. É Deus falando contigo. Esse livro, metaforicamente, ele representa isso, essa fala de Deus. Então, vamos ver? Já passamos vários itens, estamos no item 20, versículo 20, né, que ele chama.
Então, vou ler um pedacinho com vocês e vamos comentar. Os que seguem as prescrições dos Vedas, oferecendo muitos sacrifícios, bebendo soma sagrada e purificando-se dos pecados, imploram o caminho do céu, serão admitidos no céu de Indra, e ali obterão um alimento celeste e gozarão os prazeres dos deuses. Então, tem alguns vocábulos aqui que não fazem parte da nossa cultura, que nós desconhecemos, tem relação com a antiga Índia, lembrando que esse é um livro da antiga Índia, então precisamos entender, né, cada elemento. Então, Vedas é a tradição sagrada da Índia, os livros sagrados da Índia. Soma seria uma bebida expansora da consciência, usada naquela época pelos sacerdotes, pelos iniciados, para buscar uma abertura da mente. Então ele está falando que todos aqueles que seguem essas tradições, que tradições eram essas? Oferecer sacrifício, beber o soma, purificando-se dos pecados, serão admitidos no céu de Indra. E aí tem uma nota aqui embaixo para a gente entender o que significa esse céu de Indra. O céu Indra é o mais alto dos céus, onde, porém, ainda existe a ilusão da separatividade dos seres. É importante a gente tratar sobre isso, por quê? Porque a palavra yoga, que todo esse livro Bhagavad Gita ele fala sobre isso, significa união, conexão com o sagrado, né? Então, todas as vezes que nós temos a ilusão que estamos separados, que somos melhores ou piores, estamos em patamares diferentes, nós estamos vivendo na ilusão, porque somos um. Somos um. Então, tudo que prejudica meu irmão também me prejudica. É essa visão que está sendo trazida aqui. Então, aqueles que praticam as tradições, eles chegam, segundo aqui, é o mais alto dos céus, mas ainda não é o ponto mais alto que se pode chegar. Você pode seguir todas as tradições, todas as formalidades, que você ainda não está no topo do seu processo evolutivo. Vamos entender céus dessa forma, como processo evolutivo, patamares. E por isso não pode ser o estado perfeito e eterno. Também ali há mocidade e velhice, ou seja, nesse plano espiritual que é chamado aqui de céu de Indra, existe velhice, existe mocidade, existe infância, isto é, as forças espirituais exaurem-se, o espírito entra em consciência e torna a reencarnar-se nesta terra ou em algum outro planeta. Então esse céu de Indra é um lugar, não é definitivo ainda, é um lugar em que você vai voltar para a terra ainda, vai ficar lá por um tempo, né, gozando, como diz aqui, os prazeres dos deuses, vai ter uma vida muito melhor do que aqui, mas vai precisar voltar ainda. Lembrando que Indra, né, é um deus sagrado da Índia, representa o deus do ar, do firmamento, o cavaleiro das nuvens, do trovão, irmão gêmeo de Agni, segundo a tradição, mas mesmo sendo considerado um dos deuses mais importantes da Índia, ele ainda está abaixo da sagrada trindade indiana, que é Shiva, Brahma e Vishnu, a sagrada trindade que representa as forças divinas, tá? Então, só quando você chega nesse topo de entendimento, você vai sair dessa condição de separatividade. Tudo que separa, tudo que divide, está longe da condição da perfeição divina. Então, a perfeição divina, a energia divina, é uma energia de união, é uma energia de solidariedade, de compartilhamento. Toda vez que estamos distantes disso, estamos separados também do Criador. E essa é a verdadeira proposta do yoga, que foi perdida, né? Tem muitas correntes de yoga, isso foi muito perdido, que é o religar com a nossa essência sagrada, divina. Isso não é feito numa aula de 1 hora, isso é feito no dia a dia, nas nossas ações diárias, né? Perguntaram, sabe o que é o yoga? Yoga é a vida, toda a vida é o yoga, é o tempo todo, né? É o observar, é a auto-observação. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, vamos seguir para o versículo 21, para a gente entender um pouquinho melhor a diferença entre quem segue as formalidades, quem segue a lei, né, transitória dos povos daquele período, e alguém que consegue expandir um pouco mais, que é o item versículo 21. Quando, porém, tiverem passado neste estado de delícias tanto tempo quanto mereceram pelas suas boas obras,
hão de voltar a esta terra e renascer nesse mundo terrestre, porque ainda que tenham seguido as prescrições dos livros sagrados, eram observadores de formalidades e não chegaram ao conhecimento do eterno. Dedicaram-se ao que é transitório e por isso é transitório o efeito de sua devoção. Então, gente, tudo que fazemos só para os outros verem, só para prestar conta ou porque alguém mandou, não é de coração. A devoção, ela tem que ser do coração. Ela não pode depender do aplauso, ela não pode depender de alguém achar que você está bem ou mal naquele trabalho, ela não pode depender da crítica. Então, a devoção ao sagrado, ao divino, é uma relação íntima, você e Deus. Você e Deus. Né? Então, se você só observa as formalidades, como ele falou que segue as leis, daquela época seria fazer sacrifício, beber o soma, naquela época. Hoje são outras regras. Né? Cada casa espiritual tem as suas regras, né? Precisamos das regras para conviver, só que não bastam só elas. Para chegar ao divino, precisamos de algo mais do que essas regras obrigatórias. Precisamos ceder de coração, né? Essa entrega de coração ao trabalho divino, né? A conexão com o sagrado, tá bom, gente? Então, nesses itens, nesses versículos 20 e 21, nós temos uma reflexão muito profunda para levarmos para casa hoje. A diferença entre o que é externo e o que é interno. O que é externo cai, o que é interno não cai. Jesus orientou quando falou: onde deves construir sua casa? É na areia ou na rocha? Jesus falava sobre isso. Então, se você constrói sua casa na areia, o que vai acontecer? O vento vai chegar, a tempestade vai desmoronar tudo, acabou. Agora, se você constrói a sua casa na rocha, ela vai estar fincada, ela vai estar na fortaleza, ela vai estar firme, ela vai estar conectada, que é a palavra que a gente está usando desde o início do nosso estudo. Conexão, união. E é isso que temos que buscar. É assim que precisa ser nossa fé. E é assim que precisa ser nosso trabalho, em qualquer casa espiritual que escolhermos. Pode ser essa ou outra, igreja, lugar que for. A sua relação tem que ser direta com o divino. Né? E buscarmos a solidariedade, evidentemente, a conexão com todos que estão presentes ali. Mas não podemos nos deixar nem envaidecer com esse trabalho, nem nos desestimular diante do apedrejamento, que vai acontecer. Se aconteceu com Cristo, não vai acontecer com a gente. Vamos ser apedrejados, sim. Vão falar mal, vão tentar tirar do nosso trabalho, vai acontecer muito, vamos escorregar, faz parte. Mas precisamos seguir firme. A nossa casa tem que estar na rocha. E esse é o ensinamento do Bhagavad de hoje. Então, o primeiro seria essa diferença do externo para o interno, da superfície para o profundo. A superfície, ela não é ruim, como eu falei, né? Seguir as regras, a formalidade, isso não é ruim. Mas não é suficiente, é preciso algo mais, é preciso raízes, né? Então, a profundidade que nós precisamos buscar. A aparência é a essência, porque a aparência, ela engana só aqui na Terra. No mundo espiritual, a aparência não engana. Tem vários relatos nos livros de André Luiz, vários livros vindo através da mediunidade do Chico Xavier e Ivone Pereira relatando isso, de espíritos que chegam no plano astral e acham que vão continuar enganando, mas não adianta. Né? Os mestres espirituais olham para você e veem as manchas negras do seu corpo espiritual, do seu corpo astral, né? Das suas falhas. Então, gente, de nada adianta a gente buscar só a aparência, né? Só a formalidade, só a superfície, só o externo. Temos que buscar essa profundidade. É a recomendação do Bhagavad, para que, enfim, possamos sair dessa roda de samsara, né? E possamos reencarnar, ou melhor, deixarmos de reencarnar. Estarmos num patamar muito superior ao céu de Indra. Ainda está longe para a gente, é certo que sim, mas precisamos acreditar. Precisamos não desistir. Vai ficar mais longe ainda se desistirmos. Aí que fica mais longe, né? Então, vamos seguir em frente, meus irmãos. Vamos para o próximo livro de hoje. Então, finalizamos o Bhagavad. Mediunidade e Médiuns, né? Mediunidade e Médiuns, quase que eu pulo. Mediunidade e Médiuns, que é a apostila da Narci Castro de Souza,
um manual que muito nos ajuda no exercício da mediunidade, por uma médium experiente, né, e que soube usar sua mediunidade para o bem do planeta, soube trazer essa casa para cada um de nós, com esse estilo bem diversificado, né, bem singular. Que mediunidade bonita, que coisa bonita, né? Há tantos anos atrás ela acreditou e não se deixou intimidar quando alguém falou que não deveria ser por aí, tinha que ser assim, assado. Então, que interessante essa mediunidade. Então, vamos ver esse livro. Estamos falando sobre a mediunidade de incorporação, que é o item 14 dessa apostila. Vamos para a pergunta número 13, que é a seguinte: após uma reunião de desobsessão, os médiuns de incorporação ou de doutrinação estão sujeitos a permanecer com energias negativas de obsessores ou estes próprios em sua aura? Primeiro, né? O que é uma reunião de desobsessão? Em primeiro lugar, é uma reunião de caridade. Se você for num lugar, numa reunião de desobsessão e não foi isso, afaste-se. A reunião de desobsessão, ela, independente da religião, né? Tem várias religiões que fazem reunião de desobsessão. Ela precisa ser um momento de caridade, em que você vai ajudar espíritos que estão numa condição de sofrimento, de perturbação, de desentendimento, de ignorância. São muito parecidos conosco, gente. Não caiam na ilusão de achar que obsessores são espíritos diferentes da gente, são muito parecidos conosco. Muitos desencarnam ainda perdidos, né? Sem saber bem o que está acontecendo. Então, isso que é uma reunião de desobsessão. Então, nessa reunião, geralmente é feito um trabalho em que os médiuns que têm a habilidade da incorporação, né, que vieram com essa missão, com esse trabalho programado para a Terra, eles vão dar passagem a esse espírito vai falar através desses irmãos e vai haver também o doutrinador, que são outros irmãos que vão conversar e tentar explicar a situação, levar uma mensagem de pacificação, de amor. Então, geralmente, numa reunião de desobsessão, é isso que ocorre. É uma reunião, gente, de muito aprendizado, né? Felizes daqueles que tiveram a oportunidade de participar de algumas dessas reuniões, né? E poder olhar esse outro lado da cortina, né? Esse outro lado, o plano invisível, que muitas pessoas não têm acesso no dia a dia. Gente, não dá para frequentar uma reunião de desobsessão e ser o mesmo no dia seguinte. Não dá, gente. Não dá. Porque depois que você frequenta, no seu trabalho você vai agir diferente, em qualquer lugar você vai agir diferente. Você não pode ter o mesmo nível de consciência de quem nunca frequentou. Você sabe que aquelas pessoas do seu trabalho, do lugar em que você esteja, que estão te agredindo, não estão sozinhas. E você não pode agir com a mesma moeda. Então, a reunião de desobsessão, ela traz esse aprendizado, né? De que nunca estamos sós. Estamos acompanhados, sim. Tanto por irmãos em ignorância, que muitas vezes nem sabem o que estão fazendo, acham que são felizes nessa situação, como também dos nossos mentores, gente. Eles estão conosco. Então, por que naquele desafio do trabalho, naquela situação difícil na rua, não chamamos nossos mentores, né? Precisamos chamar nossos mentores. Precisamos orar por eles, pedir, né, a interferência deles naquilo que eu não consigo resolver. Quando eu estou sentindo minhas forças exaurindo, eu chamo, não, agora não dá mais para mim, me ajuda, me tira desse buraco aqui que está difícil. É isso, é reconhecer que a gente não está aguentando mais, está difícil. E a ajuda vem, com certeza, a resposta vem. Pode não vir do jeito que nós queremos, mas ela vem. Às vezes vem em forma de trabalho, né? Você quer ajuda? Então vai lá e resolve isso, isso e aquilo. Trabalho. Às vezes a resposta vem em forma de trabalho, tira a gente do desespero, do desequilíbrio, né? Então eles estão sempre conosco, nós não estamos só. Mas vamos à questão. Então já falei um pouquinho sobre a reunião de desobsessão, né? Então, acabou essa reunião. No final, aquela energia negativa de muitas das vezes desses irmãos obsessores, o que acontece com essas energias? Elas vão conosco para a nossa casa, nosso dia a dia? É essa dúvida e a pergunta que ela levanta aqui. Isso é possível se a corrente formada pela mesa estiver fraca. O que significa uma corrente fraca? Pelo comportamento invigilante de um dos participantes. Então, se um tiver
né, desequilibrado, pensando em coisas que não deve pensar naquele momento, já desestabiliza o trabalho. Então, por isso que os exercícios, né, de concentração, de relaxamento, como é importante a gente fazer isso aqui, ó, todo dia. Isso vai nos dar o suporte para outros momentos, né? Então, se todo dia buscarmos a concentração, a meditação, a prece, aquele momento da desobsessão vai ser um momento que eu vou conseguir ter um pouco mais de controle sobre as minhas ondas mentais. Percebam que os livros são todos conectados, né? Bhagavad Gita fala sobre isso, né? Controle das ondas mentais. Então é isso que eu preciso numa corrente de desobsessão para ajudar meus irmãos que estão ali. Todos são nossos irmãos. Lembra que eu falei antes? Somos um. Não adianta eu achar que eu estou num patamar bom e mandar o obsessor lá para não sei aonde. Não adianta. Se ele está ali, é para eu acolher, é para eu amar, é para eu tratar com carinho, com respeito, né? É o nosso trabalho. Tentar, na medida do possível, levar amor a esse irmão. Então, se tiver um invigilante, já atrapalha o trabalho. Ou, se o próprio médium não adotar a vigilância em suas atitudes, palavras e pensamentos no seu dia a dia, algo que o tornará imune a essas energias. Então, gente, trabalhar a mediunidade é um exercício, né, incrível, porque não é só na casa espírita, é no dia a dia. No dia a dia, cada derrapada tem uma turma esperando você derrapar. Olha a responsabilidade nossa, né? Então temos que ter muita vigilância com as nossas atitudes, porque muitas das vezes no nosso trabalho, na rua, aquela pessoa que te xingou, que está te agredindo, ela não tem essa responsabilidade. Mas quem trabalha com a mediunidade tem que ter, tem que agir diferente, tem que respirar fundo e não revidar, porque abriu a janela já era, né? Eu gosto muito de uma metáfora da casa. A mediunidade é como se fosse uma casa. Você pode ter a chave dessa casa ou deixá-la escancarada, aberta para qualquer um entrar. Então, quando você dedica uma egrégora a uma casa séria de trabalho de amor, essa aqui é um exemplo, né, de tantas que existem por aí, que é a fraternidade, então você vai ter a chave, um certo controle dessa casa, quem entra nessa casa. Se você está aqui fazendo um trabalho de desenvolvimento mediúnico, não vai ser qualquer um que vai entrar nessa casa, não vai ser qualquer um. Tem uma vigilância, né? Tem um controle. Agora, se você não quer buscar isso, aí, ó, boa sorte, é o mundo, né? É um mundão que a gente tem por aí. O médium de desobsessão é um espírito endividado que recebeu essa oportunidade de resgate de suas faltas por ter apresentado arrependimento e mudança de comportamento antes da atual reencarnação. Bem, qual de nós pode dizer que não é um espírito endividado, né? Todos somos, e bastante, estamos, né? Vamos mudar o verbo, né? Estamos endividados, né? Porque somos luzes. E assim, precisamos recuperar esse estado de luz, como? Quitando as nossas dívidas. Então, a mediunidade é uma ferramenta de quitação das dívidas, tá? Então, você pode pagar suas dívidas de várias formas, porque Deus é misericordioso, né? E uma das formas é através do exercício da mediunidade, um exercício consciente, porque quando você pratica, né, vai desenvolver a mediunidade, como está sendo dito aqui, na rua você tem que ser diferente, no trabalho você precisa ser diferente. Então, olha como te melhora como um todo, né? Melhora você como um todo, em todas as situações, nem que seja por medo. Você não está evoluído ainda, mas você tem medo. Então, peraí, vou me controlar aqui, não vou falar certas palavras, vou me conter, porque eu não quero uma influência negativa. Começa assim, daqui a pouco é instantâneo. A bondade passa a fazer parte do seu ser instantaneamente. No começo é um treino, né? Depois aquilo ali vai virando instantâneo. Então, esse é o ensinamento do Mediunidade e Médios de hoje sobre não permanecer com energias negativas após a reunião de desobsessão. Como? Pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos e pela nossa vigilância. Orai e vigiar. Não adianta só orar. Você tem que orar, mas também precisa vigiar suas atitudes do dia a dia, tá? Vamos então para o próximo livro de hoje, que é o Guia Terapêutico, Manual de Radiestesia, Cromoterapia e Terapia com Cristais, que é o manual utilizado para todos os terapeutas aqui. Então, uma casa muito voltada para as terapias holísticas, né? E esse livro nos ajuda a entender, né, como funcionam essas terapias holísticas. Já que é uma casa voltada ao trabalho, né,
a remissão dos nossos erros, dos nossos débitos através do trabalho. Então, as terapias são ferramentas de trabalho. Não pense que quando nós estamos aplicando a terapia em alguém, será que é só aquela pessoa que está sendo ajudada? Claro que não. A mão que socorre é a primeira que está sendo ajudada. Porque nós, como nós estamos dizendo aqui, estamos numa situação de débito, então precisamos dessa ajuda também. Então, vamos lá. Estamos falando dos cristais. Estamos falando do tratamento com cristais que é feito nesta casa, tá? Para quem desconhece, nunca ouviu falar, esse tipo de tratamento, ele existe há milhares de anos, né? Não é invenção da nossa casa. Os povos antigos utilizavam, os nossos indígenas, né? Os povos originários do Brasil, já utilizavam suas pedras, seus amuletos, já trabalhavam com a cura através dos minerais, porque os minerais também são criações divinas. É a natureza, gente. A cura está na natureza. E os cristais, eles representam essa criação divina. É mais uma porção que Deus permite que nós possamos nos ajudar através da sua criação. Na última reunião que fizemos esse estudo, falamos do quartzo rosa. Então, dando sequência, hoje nós temos mais duas pedrinhas para serem tratadas, que são citrino e hematita. Vou mostrar primeiro para vocês aqui o citrino. Olha como ela é linda. É um amarelado rosado, né? A mistura aqui entre o amarelo e o rosa. Aquela ali, né? Tem uma outra aqui. Uma drusa, ó. Olha que linda, gente. É lindo demais, né? E pensar que isso tudo é disponível na natureza, né? Então, o que essa pedra pode fazer pela gente? Relaciona-se com o chakra cardíaco. Os chakras são centros de força que ficam no nosso duplo etérico. Todos nós, ao encarnarmos, temos os nossos chakras, que são esses centros de força, tá? Então, um chakra muito importante é o chakra cardíaco, relacionado ao amor, relacionado ao perdão. Hoje, cada vez mais, a ciência, a psicologia, já atinge também esse conhecimento. Não há maturidade emocional de um ser sem perdão. Isso é dito pela psicologia, gente. Não tem nada a ver com religião. Quem estuda psicologia sabe. A melhor forma da autocura é o perdão, tá? Então, precisamos buscar esse sentimento. Então, ele tem a propriedade, né, de trabalhar esse chakra cardíaco, mas também, olha que interessante, ele tem a propriedade como um canal de abundância financeira. Então, ele também pode trabalhar a abundância financeira, tá? Mas só que ele só favorece aquele que quer usar essa abundância para compartilhamento. Aquele que pretende, né, usar esse amuleto para ficar rico, egoisticamente só para si, ele não consegue nada, pelo que está escrito aqui no livro, né? Porque Deus sabe para quem ele, né, ele dá cada coisa do planeta. Olha, ele beneficia, além disso, o aparelho circulatório. Ele é muito importante na circulação do nosso corpo. Aqui na casa, quando nós fazemos o tratamento do cristal, ele é utilizado no centro do cardíaco. Em volta colocamos o quartzo rosa, mas ele fica no centro ali para trabalhar a circulação, desentupir, sabe? Às vezes ficam cheios de nós nessa região. Nem sempre são físicos, né? Os nós que estão aqui no nosso emocional, a falta do perdão, a falta do amor, tá? Então ele vai trabalhar tudo isso, vai nos ajudar nesse processo. Claro, né, que no final o livre-arbítrio é quem manda, quem escolhe. Você pode usar todos os cristais do mundo em alguém, se a pessoa não quiser mudar, não vai adiantar, mas elas ajudam. Próxima de hoje é a hematita. Não sei se vocês conhecem. Ela é conhecida por ser composta por ferro. É o cristal que mais possui o ferro.
essa pedra é um poderoso meio de purificação do corpo físico, é um elemento de cura, de depuração, fortalece todos os órgãos que têm finalidade de purificação, o fígado, rins, baço. Então ela tem um efeito desintoxicante. Então é muito importante para quem quer se desintoxicar, seja emocionalmente, de emoções deletérias que fazem mal, seja a parte física, por nós que te impedem o crescimento, dores, né? Então a hematita ela é muito importante. O nosso tratamento de cristal aqui na casa, ele começa com a hematita. Então o primeiro passo é colocar a hematita nos chakras, nas mãos e nos pés, para purificar e desintoxicar, para depois aplicar essas outras que vão colocar, né, as energias necessárias. Então primeiro você limpa, para depois colocar. Então, ela permite que o corpo físico se carregue de maior quantidade de luz e energia, à medida que ela faz essa purificação. E vamos para o nosso último livro de hoje. Estamos chegando já no finalzinho do nosso estudo, né? Que é a comunhão com os arcanjos através dos cristais. É um livro que vai trazer os arcanjos. Eles estão expostos aqui na parede da nossa casa, as imagens, né, por aqueles que conseguiram alcançar, através da sua mediunidade, sentir a presença deles. Eles foram desenhados, né, mais ou menos dessa forma, a imagem é próxima do que eles sejam. Então, estamos no setor da arte, né? Então, a grande fraternidade branca, ela se divide em setores. Cada um dos setores representa talentos, representa atributos. E esse setor que nós vamos falar hoje é o setor da arte, é o quarto raio, tá? Do arcanjo Gabriel. Tem a fotinho dele ali. Então, é o raio do artista. Então, todos aqueles que gostam de arte, que têm admiração pela arte, produzem arte, geralmente eles nascem sob a égide desse raio, tá? Que é do arcanjo Gabriel. É o raio que vincula o mundo da individualidade da essência do espírito imortal, representado pelos 3 raios precedentes: vontade, amor, sabedoria, mente abstrata, ao mundo da personalidade. Então, esse raio é responsável por conectar tudo aquilo que é individualidade à personalidade. A personalidade é algo temporário, é algo que nós manifestamos temporariamente. E a individualidade seria a essência, o eu real. Então, esse raio ele tem essa função de conectar. Os primeiros raios que nós estudamos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o primeiro do arcanjo Miguel é o da vontade, o atributo divino. O segundo do arcanjo Jofiel é o amor, sabedoria. E o terceiro da mente abstrata é do Samuel, né? Então, esses 3 anjos, né, e esses 3 tipos de atributos estão no reino da essência, da individualidade. E temos o Gabriel que vai nos ajudar, através desse raio, a manifestar isso na personalidade. Porque a personalidade, apesar de ser transitória, ela também tem sua importância, como nós nos manifestamos, né, no dia a dia. Então, ela é super importante. E como é possível isso acontecer? Esse raio é o raio da beleza e da harmonia. Eu acho interessante ele trazer esse conceito de belo, né? Porque remonta lá à antiga Grécia. Vamos para Platão, antiga Grécia. 5 anos lá antes de Cristo, o Platão ele desenvolveu uma ideia, né, chamada de alegoria da caverna, do mundo das ideias. Então, existe um mundo perfeito, intacto, inteligível, e existe um outro mundo que seria a cópia imperfeita, bem próximo do ruim, ainda bem imperfeito, né? Ainda bem parcial da verdade. E esse mundo seria o nosso. Platão diz isso, que é como se nós estivéssemos numa caverna, certo? Olhando só os reflexos. E é uma coisa interessante que ele diz nessa alegoria, que tem alguém que consegue sair dessa caverna e ver o mundo real, né? Aí quando ele chega, volta e conta, gente, existem coisas maravilhosas lá fora, vamos sair dessa caverna.
ele é apedrejado, né? Não aceitam, amarram ele, enfim, não aceitam. E é isso. Quando se consegue atingir o mundo da essência, o mundo das formas reais, muitas das vezes o mundo em geral não aceita. É isso que acontece. Platão, ele disse isso 5 anos antes do Cristo. O que isso tem a ver com esse raio? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Tudo que existe no mundo sensível, que é esse mundo que nós vivemos, é uma cópia de um mundo inteligível e perfeito. E aí está a beleza, e aí está o belo. A arte é isso. A arte é essa tentativa de puxar para cá esse mundo perfeito, esse mundo inteligível, né? O artista vive nessa busca. Então, esse conceito de belo com B maiúsculo da antiga Grécia é isso. É o belo, não é no sentido que a gente usa hoje da beleza. A beleza hoje em dia tomou outros sentidos, né? Um sentido mais supérfluo, de superfície, de falta de profundidade, é o oposto do que o Platão pregava. O que o Platão pregava é que o belo é algo que se aproxima do reino divino, do reino de Deus. A esse raio pertence todos aqueles que o expressam através da arte: pintores, escultores, atores, cantores, bailarinos, intérpretes, etc. Quais são as qualidades das pessoas nascidas sob esse raio? Estabilidade, estável, harmonia, equilíbrio, beleza e ritmo. Olha os músicos aí, né? Tem um ouvido incrível para afinar um instrumento, né? É difícil demais, gente. É muito, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tentar aprender um instrumento, mas é algo assim, muito difícil. Outras pessoas têm talento, têm essa facilidade aqui, rítmica, né? Dançar também. Não é fácil. Existe uma inteligência corporal incrível. E as características negativas, gente, que são encontradas no homem de pouca evolução, mas que são desse raio. Imprudência, age sem pensar. Instabilidade emocional, o oposto. Em vez de ser estável, é uma pessoa instável, que se desequilibra e muda de um humor para outro com facilidade. Ora exaltação, ora depressão. Esnobismo, estrela. Quantos artistas vivem nessa condição, né, de vaidade? Pedantismo, que é a mesma coisa, autoindulgência, aquela autopiedade, ele nunca reconhece seus erros, e a imprevidência. O mestre desse raio é Serapis Bey, a cor é branca e o arcanjo é Gabriel. Então, essas são as características e os atributos das pessoas que precisam, né, trabalhar a arte nesta vida, precisam buscar cada vez mais a estabilidade, a harmonia, o equilíbrio e essa beleza, mas sempre lembrando esse conceito do belo como o que vem de Deus, o profundo e não da superfície. Se vocês observarem com atenção a natureza, ela é belíssima. A criação de Deus é bela. Então, a gente percebe uma indústria hoje que se aproveita, né, da beleza e deturpa, mas a criação divina é belíssima. As flores são belíssimas, são naturais, né? Então vamos lá para a página, no finalzinho tem a meditação com cada arcanjo e as características de cada arcanjo. O arcanjo Gabriel do 4º raio está na página 45, arte. Fala um pouquinho do Gabriel, vou resumir aqui, a gente já passou bastante tempo. Depois no final a gente faz a meditação para encerrar nossa reunião de hoje, fazendo um contato especial com esse nosso amigo, esse arcanjo, que com certeza já está aqui conosco esperando por esse momento. O que nós precisamos é estar receptivos, porque essa espiritualidade de luz está sempre conosco, nós é que não estamos receptivos, né? Então o que nós precisamos é estarmos receptivos. Gabriel é o arcanjo da ressurreição. Ele derrama sua poderosa energia sobre todos os homens, com o intuito de auxiliá-los a atravessar a ponte que liga a personalidade à individualidade. Então, ele é o mensageiro que vai ligar a individualidade à personalidade, vai trazer para se manifestar na Terra. Ou seja, o homem exterior mortal, físico, emocional e mental, que opera nos mundos da forma, ao homem essencial, que é o espírito imortal sem forma,
e eterno. Então é isso que nós somos. Então, eu estava me policiando aqui durante o estudo e vou passar também essa dica para vocês. Atenção com o verbo ser. Eu sou. O que que eu sou? Luz. Deus. Amor. Sabedoria. Não usem o eu sou com palavras que possam deteriorar. Usem o estou. Ainda estou, mas sou outra coisa. Certo? Então, o Gabriel é o arcanjo, é o mensageiro, é o que vai fazer essa conexão com tudo que nós somos verdadeiramente. Então, o que que nós somos? Espíritos imortais e eternos. Não temos fim. Estamos em Deus e Ele está em nós. E Gabriel nos ensina a retomar essa conexão, que é uma conexão iógica com o sagrado. Vamos lá. Então vamos tentar. Primeiro, meus irmãos, eu convido vocês a fazer alguns exercícios respiratórios com a luz branca. Mentalizem uma luz branca puríssima e vamos inspirar profundamente essa luz. Retém o ar por alguns segundos e solta devagar. Inspirando luz branca, enchendo todo o seu ser com essa luz e solta o ar devagar. Mais uma vez, meus irmãos, inspirando luz branca puríssima e soltando o ar devagar. De olhos fechados, vamos usar o nosso poder mental e visualizar uma linda safira multifacetada. Observe os reflexos coloridos da luz branca decomposta em suas 7 cores. Sinta-se nesse momento penetrando na safira. Você vai entrar nessa pedra, nesse mundo de luz e de reflexos coloridos. E vamos continuar nossa respiração dentro dessa pedra. Postura de lótus, pernas cruzadas. Vamos inspirar a luz branca novamente dentro da safira. Retém e solta o ar. Mais uma vez, visualizando essa luz da safira, essa luz branca. Só pense nisso. Esvazie sua mente nesse momento. Nesse momento é você e Deus e a cintilância dessa safira. Mais uma vez, inspirando a luz branca e visualizando os reflexos cintilantes e luminosos dessa poderosa pedra. Meus irmãos, ainda de olhos fechados, vamos nos abrir à influência do arcanjo Gabriel. Sinta ele chegando, se aproximando, nos acolhendo com todo amor. Sublime Gabriel, auxiliai a todos nós que ainda estamos escravos da ilusão e do transitório. Auxilia-nos a alcançarmos nossas consciências aos mundos felizes do Eterno Espírito. Abrimos nossos corações ao vosso amor e ao vosso poder. Observe um sol de luz branca acendendo no seu peito nesse momento. Esse sol vai expandindo, expandindo, envolvendo todos que estão ao teu redor, envolvendo a sua família, envolvendo o planeta Terra. E vamos orar juntos, suplicando por todos nossos irmãos, para que eles alcancem também essa luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
Amém. Que assim seja e graças a Deus. E assim terminamos mais um estudo, que possamos agora todos estarmos acompanhados dos espíritos da luz, do bem e da divina ordem. E você que está online, continue nos acompanhando, se inscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar essa mensagem do bem. Graças a Deus.